Há um santo suspiro em nosso espírito, para que Deus possa fazer uma obra tremenda em cada um de nós. Já tivemos vários congressos juntos, muitos de nós, muitos retiros. Nosso suspiro é que esse não seja apenas mais um, mas seja algo que o Senhor venha nos mexer profundamente. Alguns dias atrás estávamos em Campo Grande e quando o Dani ministrou essa canção, eu quase não consegui me levantar da cadeira e nem me mexer mais. Na verdade era para poder mexer e para caminhar, né? Para sair para toda parte, mas eu fiquei tão quebrado, meu espírito foi tomado pelo Senhor. Depois nós estivemos juntos em Paranaguá, em vários de vocês, no encontro das localidades, vamos ver toda a graça que Deus se derramou, e de novo Deus foi semeando essa palavra tão profunda, tão preciosa, e orando por esse fim de semana, foi como se algo tivesse já sido preparado pelo Senhor para juntar essa canção profética junto com essa palavra que Deus colocou em nosso coração. E queremos meditar nisso esses dias, nesse fim de semana. Vamos ir progressivamente, com calma, para que possamos absorver totalmente toda a palavra. Temos um bom tempo nesse fim de semana, graças a Deus. Mas se eu pudesse colocar essa canção tocando na tua cabeça 24 horas por dia, eu gostaria. Uma santa lavagem cerebral. Devagarinho você vai memorizando, devagarinho você vai decorando. Nós já aprendemos que de cor significa de coração. Deus vai gerando revelação em cada um de nós, vai mudando o nosso olhar de nós mesmos, de tal maneira que começamos a olhar com o olhar de Cristo. Começamos a ter a atitude de Cristo. Começamos a ter os pés, as mãos, a boca. Somos mais de 1000 aqui nesse fim de semana. 1000 Jesus saindo por toda parte. Mais de 1000 Jesus impondo as mãos, abrindo os olhos e abrindo a boca e abençoando e curando. Você diz amém? Amém. Eu posso estar completamente doido, mas se eu estou por Cristo. Eu creio que o Senhor vai fazer essa palavra. Tu não poderás mais ficar sentado, assistindo, contemplando, julgando, avaliando, gostando ou não. Não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos turbinados pelo Espírito Santo de Deus, e tão cheios dele, de maneira que o Senhor vai fazer esse santo rebuliço em cada um de nós. Você diz amém? Amém. Senhor, mais uma vez nós nos entregamos a Ti. Flua, Senhor Jesus, flua a Tua palavra, vai enchendo nosso coração, Senhor, quebrando preconceitos, paradigmas, resistências, incredulidades, barreiras. Vai
arrebentando isso, Senhor, removendo isso em nome de Jesus, para que haja um coração livre para Ti, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor é exclusivamente para Ti, Jesus. Amém. Nós vamos meditar nesses dias sobre a missão da igreja e também da igreja em missão. A missão da igreja e a igreja, toda ela, juntos em missão. Um só coração, um só pensar, uma só alma, um só esforço comum, uma só concentração, um foco, todos imbuídos, todos com clareza, com definição, com foco e com concentração, olhando todos na mesma direção, olhando para o Filho, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o Senhor. Todo discípulo, desde o mais recém-convertido, estávamos orando por muitos de vocês nesses dias e falando dos recém-convertidos, dos recém-consolidados pelo batismo, ao entrar pela porta do reino, já sabendo que há uma missão para todos nós, e nós juntos como igreja estamos comprometidos nisso. Com isso quero trazer algumas revisões, algumas verdades básicas para nós revisarmos juntos. Vamos devagarinho, vamos pausadamente, sem nenhum estresse. Louvo a Deus que nós não precisamos concluir tudo hoje de noite, então podemos ir devagarinho. Ia brincar, né, doses homeopáticas, né, brincadeirinha, mas no sentido que vai deixando decantar na tua vida, deixando entrar esse clamor no coração. Vamos olhar para Jesus. Jesus aqui na terra, Ele teve um corpo físico aqui na terra. O texto de João 1,14 vai nos falar sobre isso, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus verdadeiramente, Ele tabernaculou, como diz no original, Ele fincou a sua tenda, a sua habitação, Ele tomou a forma de homem, verdadeiramente o Filho de Deus rompeu a história e veio em carne, veio em osso, veio em forma humana, assim como disse em Filipenses 2, fala, é reconhecida figura humana, tornou a semelhança de homem, Ele assumiu a nossa semelhança, Ele não veio como uma projeção, Ele não veio como uma aparição, Ele tomou a forma, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele teve todas as limitações que nós tivemos. O Filho de Deus veio em carne. Dizemos amém? Amém. Aleluia. Ele veio, Ele se manifestou. Com esse corpo que Jesus veio, Ele realizou uma obra tremenda e grandiosa. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele também ressuscitou, e com esse mesmo corpo Ele foi transformado, com esse corpo transformado Ele foi glorificado, Ele subiu aos céus, Ele foi exaltado, toda majestade, toda glória, Ele está assentado à destra de Deus Pai, com esse corpo glorificado. Preste bem atenção. O mesmo corpo de Jesus de homem, no qual Ele morreu na cruz, no qual Ele ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, mas com esse corpo de homem glorificado, Ele subiu ao céu, e Ele está sentado até hoje, à destra do Pai, com um corpo glorificado, mas com corpo. Não sei se já pensaste nisso, para algumas pessoas já mencionei isso.
mas por toda a eternidade futura, Jesus, o Verbo eterno, ele está com o corpo de homem, glorificado, claro, mas com o corpo. O Filho do homem, o Filho de Deus, o Cordeiro eterno, assentado à destra do Pai. Abra comigo em Atos 2, nós conhecemos bem todas as verdades ali de Atos 2, e sempre quando eu ministro sobre as 8 verdades da vida e obra de Jesus, é precioso pegarmos todo o texto de Atos e vermos as 8 verdades ali incluídas, enxertadas dentro da ministração de Pedro ali no dia de Pentecostes. Ele começa falando a respeito que Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse mesmo entregue pelo determinado desígnio, presença de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos iníquos. Ele morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, o santo pelos pecadores, Cordeiro perfeito de Deus, o Salvador de toda a terra. Ele se entregou, ele se rendeu, ele se derramou por nós e por nossos pecados, morrendo na cruz. Mas a palavra diz: o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Era impossível impedir que o autor da vida ressuscitasse, o qual nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Por isso que o salário do pecado era a morte, mas como ele nunca tinha pecado, ele só assumiu o pecado de todos, ele não poderia permanecer morto. O autor da vida, a ressurreição e a vida, ele foi ressurreto, ele foi ressurreto pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Versículo 31 continua dizendo, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 33, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele foi exaltado. E o versículo 36, tu pode ler comigo em voz alta. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Vamos ler mais uma vez em voz alta. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu gosto de colocar nessa palavra o meu nome e a minha casa. Esteja absolutamente certo, Johnzinho aqui, e toda a tua casa, toda a casa dos Godola, em nome do Senhor Jesus, de que a esse Jesus que eu fui participante para que ele morresse, ele fosse crucificado pelos meus pecados, Deus o fez Kyrios, Deus o fez Senhor, e Deus o fez o Cristo, o Messias e o ungido. Eu preciso ter revelação absoluta sobre isso. Você diz amém? Amém. Temos ministrado muitas vezes sobre isso. Como é uma revisão, não poderíamos deixar de mencionar que ele é o Kyrios, ele é o dono
Ele é o amo, Ele é o proprietário, Ele é o patrão, Ele é a máxima indiscutível autoridade, Ele é meu soberano Senhor. Isto é e continua sendo uma revelação na tua vida? Amém? Não tem na tela do computador, mas você pode acrescentar nas tuas anotações. Mateus 28, 18 a 20, o que nos diz essa palavra? Texto tão conhecido. Todo poder, toda autoridade me foi dado nos céus e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, determinado, ensinado, mandado, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu pergunto, nas mãos de Jesus, ficou alguma autoridade fora? Ou ele recebeu do Pai, ao ser exaltado, ao ser glorificado, ao ser engrandecido, a destra do Pai ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que diante de ele, todo joelho se dobre, toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu pergunto, ficou alguma autoridade fora? Ficou? Não. Dá uma olhadinha comigo em Daniel 7,14, também não está na tela, ficamos nessa página ainda, ficamos nessa imagem. Daniel 7,14, quando nós estávamos ministrando em Recife em agosto, e eu fui tentado trazer aquela palavra aqui, mas o Senhor me mandou trazer essa. Mas ali nós vendo de novo sobre essa ordem de Jesus, veio tão forte esse texto de Daniel 7,14. Olha só que versículo, falando profeticamente sobre o Filho do Homem. Oh Jesus, foi-lhe dado domínio, foi-lhe dado glória, foi-lhe dado reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, inclusive português, inclusive brasileiros, servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Misericórdia. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Não escapa ninguém, não escapa português, não escapa espanhol, não escapa sueco, não escapa francês, não escapa ninguém. Há uns dias atrás, Dani esteve lá no Japão, os japoneses aprendendo a cantar Corpo e Família. Deve ser muito gozado, confessando que Jesus é o Senhor. Algum dia, Dani, tu tinha sonhado que tu iria para Japão ministrar cânticos que Deus tinha te dado? Tu já tinha escrito isso? Premeditado, planejado, sonhado? Não, certamente não. Nem olhos viram, não foi isso que sabemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em nosso coração o que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele é cabeça e nós somos parte do corpo. Ele é o chefe supremo, Ele é o Senhor absoluto. Quanto mais cedo e mais rápido isso entrar como revelação em nossa vida, mais rápido vamos ser servos à disposição dEle. Ainda um texto nessa partezinha do Senhor. Abra comigo no livro de Judas. Eu sempre brinco, né? Porque tem alguns adolescentes que às vezes podem pensar que era aquele que se enforcou, mas não é.
é o irmão de Jesus, Judas, que se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. Livro de Judas, versículo 4, ele fala a respeito de certos indivíduos que se entregam com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Diga comigo em voz alta: nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor já significa Kyrios, soberano. Não te escandaliza, porque no português fica um pouco aparentemente negativo, mas soberano significa déspota. A palavra significa também proprietário, mestre, aquele que tem domínio absoluto, autoridade suprema, poder ilimitado. Isso significa total submissão da nossa parte à vontade de Deus, não por medo ou por cativeiro escravizador, mas o comentário da Bíblia em plenitude diz: mas sim com alegria e de bom grado. Quando eu reparti isso com a Marta disse: John, explica bem esse negócio aí para não ficar mal na foto. A palavra fala aqui: nosso único Kyrios e Senhor absoluto. Ora comigo, por favor. Senhor, Tu vieste em carne, Tu viveste entre nós e executaste uma obra tremenda e gloriosa. Tu morreste por nossos pecados e a graça se extravasou e transbordou através do Teu amor na cruz por nós. Tu ressuscitaste ao terceiro dia com poder e glória. A morte não te pôde segurar. Tu tiraste das mãos do inferno, do Hades, as portas, as chaves da morte e do inferno, das mãos de Satanás, e tu levaste cativo o cativeiro. Agora conquistaste para ti todos aqueles que esperavam a salvação, e para sempre Deus te exaltou sobremaneira e te engrandeceu, a destra, a glória, as alturas, na glória maior do que tu tiveste antes da fundação da terra. E Deus te deu o nome que está acima de todo nome, o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais alto, o nome mais sublime, é o nome de Jesus Cristo, Senhor. E nós precisamos ter revelação e continuar na revelação, colocando nossas vidas debaixo da Tua autoridade, Senhor. Vai entrando essa verdade absoluta: Senhor, amo, dono, proprietário, soberano, nosso chefe, nosso big boss, Tu és o nosso amo, não por medo, não por escravidão, nós somos Teus por amor, temos rendido as nossas vidas a Ti, mas Tu és o Senhor. Por favor, Senhor. Deus encontrou em Jesus, o Filho amado, um instrumento em tudo obediente ao Pai. Sempre me encanta o testemunho de Deus sobre Jesus, quando Jesus é batizado. Tu te lembra? Lucas, Mateus fala sobre isso, que ao Jesus ser batizado, os céus se abriram, e Jesus recebe do Pai o mais lindo dos testemunhos. O Pai, acho que não se aguenta, é que nem nós pais, quando vemos nossos filhos, a gente diz: não, esse é meu guri, esse é meu filho.
Assim também Deus não aguentou, e Ele rompeu o silêncio e disse: esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Jesus tinha vivido por 30 anos o reino. Sempre o Christian Romo fala sobre isso, ministrando, vivendo, servindo na casa, em obediência aos pais naturais dele, vivendo a simplicidade da casa, do lar, em obediência. Ele não tinha pregado ainda, não tinha anunciado, não tinha falado, não tinha curado, ele só tinha sido em tudo obediente ao Pai. Deus encontrou em Jesus um corpo em tudo obediente ao cabeça de Deus. Abra comigo em Hebreus, já está na tela. Abra a tua Bíblia, vamos pensar alguns versículos. Hebreus capítulo 10. Que palavra! Há uns anos atrás, quem me salientou para meus olhos essa palavra foi o Moacir, companheiro lá de Porto Alegre. Capítulo 10 de Hebreus, falando a respeito de Jesus, a imagem real de todas as coisas, falando que ao entrar no mundo, versículo 5, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 9 repete: eis aqui estou, para fazer a tua vontade. Pode continuar um pouco mais ali. Salientamos um corpo me formaste, salientamos eis aqui estou, salientamos aqui para fazer a tua, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Podemos eu e tu dizer a mesma coisa? No ano passado, preparando essa palavra na Noruega, estava correndo e caminhando, era primavera lá, estava um céu lindo, estava um dia muito gostoso, e eu estava correndo e meditando nessa palavra: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tu encontraste um homem chamado Jesus, teu filho amado, que em tudo foi obediente a ti, e continuamente havia nos seus lábios, na sua boca, no seu coração, essa declaração: eis aqui o teu corpo, Jesus. Eis aqui teu corpo, Deus, para executar as tuas ordens, a tua vontade sobre a terra. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, ó Pai. E eu comecei a estremecer diante de Deus, e eu parei a corrida e levantei os braços e gritei em alta voz: eis-me aqui, Deus, um corpo para fazer a tua vontade. Que não seja só Jesus, o seu corpo carnal, entre aspas, seu corpo físico terreno, onde tu encontrou um homem inclinado, pronto para te obedecer em tudo, mas eu também, Senhor, eu quero dizer a mesma palavra. Estávamos ministrando naquele retiro para os irmãos na Noruega e na Suécia, que Deus queria levantar a sua igreja, como vamos estar vendo, um corpo onde Ele queira fazer a mesma coisa. Eu e tu podemos dizer para Deus: eis aqui Ele, pronto para fazer a tua vontade. Senhor, eis aqui um corpo pronto para ti, mãos, pés, olhos, boca, coração cheio de compaixão. Quero orar contigo neste momento.
Quando nós entendemos o senhorio de Cristo, quando nós entendemos o amor dele por nós, fica tão claro a autoridade divina dele. Não há outra possibilidade para nós como discípulos a não ser dizer: Senhor, eis-me aqui. E eu sei que tu já tens falado isso muitas vezes, mas nós estamos revisando alguns fundamentos básicos. Tu pode fechar teus olhos e dizer comigo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aqui tem um corpo para fazer a tua vontade, Senhor. Aqui há um homem, há uma mulher, há um jovem, há uma adolescente pronto para fazer a tua vontade, Senhor. Em tudo queremos ser obedientes, em tudo queremos ser submissos a ti, em tudo queremos ser sensíveis à tua voz, Senhor. Ora um pouco mais, se tu quiser, ora um pouco em línguas, clama diante do Senhor, começa a gerar um coração pronto, disponível, inclinado, preparado, ouvidos afinados, olhos aguçados, coração sensível, mãos prontas, pés prontos, coração disposto. Continua orando um pouco mais. Nós precisamos colocar esses patamares diante do Senhor. Oh, Senhor. Você diz amém? Esse é o teu desejo? O coração do discípulo sempre diz: eis-me aqui, Senhor. O Michael, nosso filho caçula, viria para estar conosco aqui, mas não pôde nos últimos momentos vir. Mas como caçula, geralmente a gente pega mais no pé e os mais velhos ficam mandando, e ele brinca comigo: pai, o primeiro nome sempre que vem para fazer alguma coisa é Michael. Tu não te esqueceste? Tu não te lembra que tem mais dois? Tem o Jonathan, tem o Dani. E eu digo para ele: eu vou continuar te chamando sempre, até que a tua primeira reação seja: eis-me aqui, pronto para servir. Eis-me aqui, seja o que for. Seja desde tirar o lixo, desde arrumar o quarto, seja o que for. Mas, pai, não é a minha responsabilidade, é do outro, não importa. O que deve sair da tua boca? Eis-me aqui. Mas não é injusto. É injusto, não é justo. Eis-me aqui. Mas o outro que deveria. Eis-me aqui. Tu pode dizer isso em voz alta comigo? Aleluia. Assim como Deus encontrou em Jesus um coração pronto em tudo para obedecer, quando Jesus olha para ti, Ele vê a mesma coisa. Eu te confesso que às vezes eu não sou pronto imediatamente para obedecer. Às vezes eu não sou inclinado imediatamente para fazer. Às vezes me faço de surdo, mas eu quero confessar contigo nessa noite também: eis-me aqui, Senhor, pronto para fazer a tua vontade. Oh Senhor Jesus, eis-me aqui. Converte o meu coração junto com meus amados irmãos. Nós não queremos passar apenas um ensino, nós queremos galgar juntos, degrau por degrau, nessa escada de santidade, de rendição, de quebrantamento diante de ti, Senhor, e possa encontrar em nós um corpo pronto para te servir, em tudo, Jesus, a qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer lugar, Senhor. Vamos avançando um pouco mais. Cristo, Ele tem um outro corpo aqui na terra.
Como isso é sublime e precioso. O corpo terreno de Jesus, o corpo natural de Jesus, me entenda bem, o corpo natural glorificado, sobrenatural, ele está no trono, no céu, à destra do Pai, intercedendo por nós. Cristo glorificado, cabeça está no céu, mas ele deixou aqui na terra a continuidade do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Atos capítulo 1, versículo 1, fala que Jesus começou a ensinar e começou a fazer. Outro dia, ministrando sobre isso na Suécia, fiquei apavorado, porque tinha algumas versões que não tinha isso, mas no original, graças a Deus, está escrito a mesma coisa, das coisas que Jesus começou a fazer, das coisas que Jesus começou a ensinar. Ele não somente ensinou e fez e ensinou, ele começou a ensinar e fazer. Isso significa que ele não terminou, ele continua através do seu corpo, através da sua igreja. Isso não te enche de uma santa expectativa? Eu sempre costumo dizer, o livro de Atos não acabou ainda. Aprendi isso com Erasmo. Ele às vezes prega sobre o capítulo 29 de Atos, e tem alguns que abrem, né? Só que não está escrito ali na Bíblia, mas está sendo escrito através da tua e da nossa vida. O Senhor está escrevendo os livros dos Atos dos Apóstolos e dos santos discípulos do Senhor em toda parte, em todo lugar. Ele começou a fazer e a ensinar, ele continua através da tua e da minha vida. Olha só o que está escrito em João capítulo 14, versículo 12, eu chego a estremecer no meu espírito. João 14, 12, em verdade, amém, amém, vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu creio que aqui, não quero fazer doutrina, eu creio que aqui ele não está falando somente de uma pessoa individual, ele está falando do conjunto, do completo da igreja. Nós juntos como igreja, corpo de Cristo, vamos estar fazendo juntos coisas maiores do que até o próprio Jesus, na sua reserva, no seu limite de homem terreno, ele tinha que estar num lugar e numa cidade, e depois deixava aquela cidade para entrar em outra. Mas aqui nós, 1.500, andando por toda parte, em todo lugar, podemos ser Jesus em 1.500 lugares ao mesmo tempo. Nem Jesus fez isso no seu corpo terreno. Ele não se teletransportava de um lugar para outro, só alguma vez, depois da ressurreição. Mas quando andou aqui na terra, com o seu corpo físico, ele era limitado como nós. Mas o corpo de Cristo que Deus estabeleceu através da igreja, ela se multiplica centenas e milhares de vezes, e é isso que o Senhor está começando cada vez mais a revelar para cada um de nós. Há um poder de multiplicação, há um poder de realização, que Deus continua contando conosco, com o seu corpo aqui na terra, mas tem que entrar a revelação em nós, porque se nós não formos iguais a Jesus, eis-me aqui pronto para te obedecer. Esse corpo, por mais que se multiplica em milhões, se torna um corpo atado, escravizado, não tem consciência que já somos livres do pecado, não temos consciência que Cristo já vive em ti, já vive em mim. Há poder de Deus, como continua dizendo aqui: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, disse Jesus.
Eu poderia pegar esse versículo e te citar mais 7 que vai confirmar essa mesma palavra. Tudo que pedirmos em nome de Jesus, assim será feito. Há uma dimensão de graça e de fé, há uma dimensão de poder, de manifestação da glória do Senhor, que nós estamos tangenciando, se está certa a palavra, que nós estamos chegando à beirada e não entramos ainda em plenitude. E o meu espírito chega a se angustiar às vezes, porque eu vejo comigo mesmo como ainda estou aquém de ser esse corpo, parte dele, pronto, disposto, disponível, livre, sem encrenca, sem complicações, sem ficar encucando comigo mesmo e atrapalhado comigo mesmo, meu sentimento, minha alma, minha limitação física. Senhor, usa-me a mim, Senhor. Quando em Atos 9, pode abrir comigo, Atos 9, Paulo recebe uma revelação tremenda. Saulo se converte ao Senhor, e é tão lindo de ver que na chegada da porta do reino, Deus já enche ele com revelação do corpo. Saulo respira ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, fala no versículo 1. Versículo 2, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele seguiu estrada fora. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele dia, Saulo ainda não era nem batizado, não tinha se batizado no Espírito Santo. Aconteceu 3 dias depois. Ele estava tendo o primeiro contato, confronto com Jesus, o Quírios, o Senhor. Ele perguntou: quem és tu, Senhor Quírios? E Jesus falou: eu sou Jesus, só que tu está perseguindo a mim. E o Saulo: como? Não entendi nada, eu nunca te persegui, Jesus. E Jesus disse: sim, quando tu persegue meus discípulos, quando tu persegue meus homens e minhas mulheres, tu está perseguindo a mim, Jesus Cristo cabeça, porque eu estou ligado com cada discípulo em Damasco, com cada querido, amado discípulo, homem, mulher, na cidade de Damasco, que tu está pensando em botar a mão, tu está botando em mão em mim, o Senhor. Eu creio que naquele momento Saulo caiu em desespero. A palavra fala que ele ficou orando, jejuando por 3 dias, foi levado pela mão, ali ficou prostrado. Eu creio que ali ele teve revelação, começou a aparecer revelação acerca do corpo de Cristo. Quando depois ele vai mencionar Romanos 12 e 1 Coríntios 12, ele fala que nós somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. 1 Coríntios 12 fala: todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu sei que isso não é novidade para muitos aqui, mas eu queria que tu abraçasse a pessoa que está no teu lado e fizesse um carinho no rosto de Jesus que está ao teu lado. O teu irmão é Cristo Jesus, parte dele. Estou falando sério. Alguns aqui podem pensar: eu nunca fui abraçado por Jesus. Aproveita, receba um abraço de Jesus. Estou falando sério. Dá um abraço na tua esposa, no teu marido, bem apertado, e diga: você é parte de Cristo, você é a expressão viva do corpo de Cristo.
Amados, uma das coisas que mais rebentou conosco em Porto Alegre no ano de 96, 97 foi o cântico Igreja, Corpo, Família. Caiu como um bálsamo. A gente cantava 10 vezes por reunião. Nós tínhamos acabado de sair de uma divisão no ano de 95, 96. Quase 300 irmãos saíram da congregação naqueles 3 anos que antecederam. E nós estávamos completamente arrebentados como igreja em Porto Alegre. E muitos deles saíram falando que esse negócio de juntas e ligamentos é pura bobagem, não tem base bíblica. Fazer discípulos não tem base bíblica. Corpo, igreja, família, isso aí é um estilo de igreja opcional que a gente pode optar. Quando começamos a profetizar e a cantar, somos corpo, somos família, somos parte da igreja do Senhor. Há um corpo estabelecido aqui na terra. Isso não é simbólico, isso não é ilustração, isso não é figura, isso é pura realidade. Querido, eu não sei o que acontece no teu espírito ou no teu coração quando tu canta essas canções, mas tem que te arrebentar por dentro, no bom sentido. Não pode ser um cântico que ficou no Frutos do Espírito 1, 2, não me lembro, 1. Isso é um CD antigo. Os anjos gostariam de poder cantar isso, mas eles não entendem. Eles não sabem o que é ser redimido pelo sangue do Cordeiro. Mas você e eu temos recebido revelação que é fundamento da fé para nossas vidas, para toda a eternidade. Porque por toda a eternidade vamos ser, aleluia, parte dessa família. Você diz amém? Continua nos revelando o teu corpo, Senhor. Continua nos revelando o teu fundamento, Senhor Jesus. Continua, Senhor, nos falando cada vez mais da tua palavra, trazendo clareza sobre tudo aquilo que tu queres, Senhor. Somos teu corpo, somos tuas mãos, somos teus pés, somos tua boca, somos teus olhos. Nos faz ter colírio espiritual nessa noite. Tu falaste isso lá em Apocalipse, que tu daria colírio espiritual para aquela igreja em Laodiceia, que estava cega, estava míope, não enxergava com nitidez. Senhor, jamais nos faz perder a visão que o meu irmão é precioso, é amado teu e amado meu, é meu irmão, é parte do mesmo corpo. Eu não posso feri-lo, eu não posso falar mal dele, eu não posso rejeitá-lo, eu não posso deixar de acolhê-lo. Ele é meu irmão, é parte do mesmo corpo. Eu tenho que falar a verdade, deixando a mentira, porque somos corpo. Quando eu honro a ele, na verdade eu estou honrando a mim mesmo. Quando eu cuido dele, na verdade eu estou cuidando até de mim mesmo. Quando alimento ele e fortaleço ele, na verdade a recíproca também é verdadeira. Eu também sou alimentado e fortalecido. Que no meu coração e nos meus olhos haja um colírio novo, Senhor. Toda miopia, toda murmuração, queixa, reclamação, mesmice, cai por terra em nome de Jesus. A igreja, o corpo de Cristo, continua com essa missão do Filho de Deus aqui na terra. Mas qual era a missão do Filho de Deus? Vamos recordar. Cristo veio ao mundo com uma clara missão, claríssima. Jesus nunca duvidou, titubeou, está certo essa palavra? Nunca ficou inseguro a respeito de qual era o propósito de Deus aqui na terra.
Ele veio com clara missão. Lucas 19:10 fala que o Filho do Homem veio salvar, e veio buscar e salvar o perdido. Me lembro do João Nelson, a agenda de Jesus, um dos companheiros nossos em Porto Alegre, querido João Nelson. Lucas 19:10, Jesus veio salvar e buscar o perdido. Lucas 4:18, conhecemos bem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me derramou o seu óleo e sua unção sobre mim, para proclamar libertação aos cativos, para trazer a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Oh Senhor, Cristo veio ao mundo com uma clara missão. Mateus 4:23 e Mateus 9:35, abra comigo. Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 9:35 repete essa expressão tão tremenda. Percorria Jesus todas as cidades, percorria Jesus todos os povoados, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, vendo as multidões. Jesus pregava o evangelho do reino, Jesus ensinava, Jesus curava. João 4 fala que Jesus fazia discípulos. Interessante que quando o evangelista fala que ele fazia discípulos, ele diz que fazia mais discípulos que João Batista. E ele fazia e batizava. Se bem que Jesus mesmo não batizava assim os discípulos, mas a palavra fala que ele fazia discípulos. Colocamos alguns textos, se alguém tem dúvidas sobre isso. Mateus, Marcos, Lucas. Não vamos ler a todos. Você pode depois baixar na página da igreja em São Vicente, todo o programa. Jesus fazia discípulos. Essa era a missão dele. Ele pregava o evangelho do reino, ele curava os enfermos, ele ensinava nas sinagogas. Atos 10 fala que ele percorria, o Luiz deu na introdução aqui, andava por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E 1 João 3:8 fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Jesus, ele veio com clara missão: ensinar, proclamar o reino, ensinar, levar os discípulos a obedecer, curava, expulsava demônios, ressuscitava mortos, proclamava o evangelho da salvação e da graça e do reino, trazia cura e libertação para todos os oprimidos. Ele trazia a esperança e a graça. Aleluia. Assim Deus amou o mundo de tal maneira, diz em João 3,16, que ele enviou seu Filho ao mundo. João 17:18 fala que assim como Deus enviou o Filho ao mundo, por amor Deus amou o mundo, e por amor Deus enviou seu Filho. Ele enviou. De novo citando Marcos 9:35, percorria Jesus todas as cidades povoadas. Lucas 8 fala que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Lucas 4:43, olha só a expressão: é necessário, na tua Bíblia tu pode sublinhar isso se tu quiser, é necessário que também as outras cidades, que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que eu fui enviado. Deus enviou o seu Filho ao mundo, e Jesus cumpriu a missão
pé da letra, em todo lugar, em toda parte, ele andava fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, proclamando o evangelho do reino, curando, ensinando e libertando. Isso tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, como em toda Galileia. Olha comigo num versículo que não está ali, Lucas, hoje de manhã nós estávamos vendo isso, Lucas 23, comecei a rir junto com os colegas aqui, estávamos em reunião toda manhã, orando e clamando. Lucas 23, 5, eram os acusadores de Jesus, eles reclamando, insistiam cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui, Jerusalém. Começamos a rir juntos, os próprios inquisidores testemunhando do cumprimento da missão de Jesus. Esse homem, ele alvoroça, ele sacode, ele agita no bom sentido. Ninguém consegue ficar igual diante de Jesus. Ou tu o recebe como Senhor e te torna súdito dele, ou tu te coloca em inimizade e começa a fugir dele. Mas tu não consegue ficar na mesmice, na rotina. Não. Ele olha para ti e diz: vem, segue-me, e eu vou te fazer pescador de homens. Anda atrás de mim, assim como eu sou, eu vou fazer contigo. Toda a tua vida mudou. Aquela mesmice de Mateus sentando todos os dias na coletoria e coletando os impostos mudou completamente quando um novo Senhor parou na frente dele. E ele levantou os olhos, sim, e Jesus olhou para ele: eu não estou aqui para pagar imposto, eu estou te chamando aqui para tu ser meu discípulo. Larga tudo e segue-me. Deu um nó na cabeça de Mateus, também chamado de Levi. Ele largou tudo, e a partir daquele dia ele nunca mais foi o mesmo, assim como tu e eu. Amém? Eu vou tentar te explicar. Jesus Cristo veio ao mundo, e ele, assim como foi enviado pelo Pai, agora ele envia seus 12 discípulos e seus 70. Mateus 10 e Lucas 9, 10 vai falar que Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não vais pelo caminho dos gentios, não entreis em cidade de samaritanos, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu te pergunto, quantos povos e nações existiam na época de Jesus? Eu não sei, mas não existia só Israel, tá certo? Eu pergunto, João 13,6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito só para Israel? Amou o mundo, todas as pessoas do mundo, e enviou o Filho de Deus a todo o... Só que Jesus teve uma vida terrena, teve 3 anos de ministério terreno, chama seus 12 discípulos, seus 70, os faz ligar em juntas e ligamentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estabelece as juntas, envia aos 12, envia os 70 de 2 em 2, e diz o seguinte: vocês só vão para Israel. Agora eu pergunto, ele é o Salvador só de Israel? Ele é o Salvador de todo o... Só que ele chamou aqui na terra, com o seu corpo físico, ele disse: meus discípulos, vocês só vão às ovelhas perdidas.
Agora eu pergunto, o coração dele ardia por quê? Por todos. Na Bíblia, quando eu fiz essa preparação, me lembrei de 3 exceções. Vamos só citar eles. A mulher samaritana, em João 4, fala a respeito da mulher sírio-fenícia, em Marcos 7, 26, e fala dos gregos que vieram e procuraram, acho que era o Filipe, né? E o Filipe conduziu ali para conhecer Jesus. Mas tu não encontra nos evangelhos quase mais do que essas 3 exceções. Pode ter alguma que me escapou. Amados, eu fico pensando que Jesus, com todo o poder e graça e autoridade que ele tinha aqui na terra, ele diz: eu vim com uma missão, com este corpo eu vou objetivar o que o Pai me ordenou, as ovelhas perdidas de Israel. Ele chega a ser quase grosseiro, entre aspas, claro que ele não foi, mas na Bíblia nos parece, quando a mulher sírio-fenícia pede: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. E ele olha para aquela mulher, amando ela, diz: grande é a tua fé, seja curada. Eu quase não me aguento, eu aqui estou viajando, mas eu fico pensando, Jesus olhando para aquela mulher: vai logo chegar o dia em que toda a Síria, toda a Fenícia vai ouvir do meu reino e vão conhecer a Jesus. Eu aguardo ter um novo corpo, eu só aguardo ter um corpo que se multiplica por toda parte, em todo lugar, para chegar nesse momento. Mas eu preciso dar a minha vida para que ressuscite um novo corpo que se chama minha igreja. Na cruz, João profetizou, não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, todos os filhos. E em Lucas 23:38, acima da inscrição de Jesus na cruz, está escrito, e foi escrito em letras hebraicas, aramaicas, grego: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas foi escrito nas 3 línguas universais daquela época, simbolizando que Jesus morreu por todos. Eu disse para ti que eu estou quebrado. Meu coração clama que nesse início, nessa introdução que estamos dando nessa noite, tu começa a ver Jesus, o Filho de Deus que foi enviado. Ele ouviu do Pai: meu filho, eu estou te enviando à terra, porque o nosso amor é por toda a terra, toda a humanidade, cada pessoa de cada localidade. Tu vais morrer por todos, mas nos 33 anos que tu vai te restringir, e nos 3 anos, e eu fico pensando, Jesus falou 3, e ele falou: Israel, judeu, só esses, e os gregos, e os romanos, e os egípcios, e os indianos, e os brasileiros que virão. O Pai falou: não, com esse corpo, não. E eu creio que passou na cabeça de Jesus: mas e se o meu segundo corpo não tiver a obediência completa e a revelação do governo de Cristo, queridos, quem vai ser? E no diálogo santo, o Espírito Santo se intromete santamente, diz: eu serei o agente e Deus neles. O meu corpo, a igreja, também cumprirá o meu propósito. João 4:17 diz: segundo ele nós também somos neste mundo.
assim como Ele é, nós também somos. A Bíblia de Jerusalém diz: tal como Ele é, nós também somos deste mundo. Somos teus pés andando por toda parte. Somos tuas mãos estendendo, curando e abençoando. Somos tua boca, Senhor. Somos teus olhos. Quero concluir. O que significa essa igreja em missão? Hoje Jesus quer continuar seguindo a cumprir sua missão aqui na terra, através da sua igreja, através do seu corpo. Nós somos seu corpo, nós somos seus pés, nós somos seus olhos, nós somos a sua boca, nós somos seus ouvidos, nós somos as suas mãos. O Espírito sabia que para esse encontro Ele preparou esse cântico e preparou essa palavra. Através de nós Ele quer seguir buscando os perdidos, Ele quer se achegar aos pecadores, Ele quer entrar na casa dos que sofrem, Ele quer anunciar as boas novas do reino, Ele quer curar os enfermos, Ele quer libertar os oprimidos do diabo, Ele quer trazer consolo para os aflitos, Ele quer servir os necessitados, Ele quer dar de comer aos famintos, e acima de tudo, Ele quer chamar homens e mulheres para serem seus discípulos. Tu pode te colocar em pé comigo? Quero chamar o Dani de novo. Oh Senhor Jesus. Fecha teus olhos um pouquinho mais. Eu sinto o Senhor perguntando para mim e para ti: posso contar contigo? Eu me limitei com o meu corpo físico a Israel, mas agora para o meu corpo, que é minha igreja, eu não estou mais limitado a Israel, eu não estou mais limitado às ovelhas perdidas de Israel. A Grécia, a Fenícia, a Síria não é mais uma exceção. Agora meu projeto inclui todos, em toda parte, em todo lugar. Cada dia, cada minuto que meu filho Jesus viveu sobre a terra, ele sempre teve uma palavra que saía da sua boca: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. O que tu mandares eu farei, o que tu não falares eu não falarei, o que tu não mandares eu não farei, mas o que tu mandares eu farei. Cada aldeia que tu me mandar eu vou, mesmo aqueles que não me aceitam, ali mesmo eu vou, mesmo aqueles que o curam e não voltam, como os 10 leprosos, só um voltou, mas eu vou curar a todos. Deus falou, meu Pai, Deus falou, meu filho em tudo foi obediente a mim. Em tudo, eu encontrei um corpo perfeito, que em tudo foi meu obediente, que anelava, aspirava, suspirava todo dia para me satisfazer. Por isso eu rompi a eternidade, tive que dizer: eis aí meu filho, em quem tenho todo o meu prazer. Agora eu pergunto para ti, assim, meu segundo corpo aqui na terra, o segundo corpo de Cristo aqui na terra, o corpo, agora a minha igreja, multiplicada em milhões por toda a face da terra. Mas eu tenho encontrado tanta dificuldade, meu espírito tem gemido, porque eu tenho encontrado resistência, eu tenho encontrado passividade, eu tenho encontrado dificuldade em me obedecer.
quero teu coração nessa noite, disse o Senhor. Filho querido e amado, dá-me o teu coração, coração comprometido, coração claro e definido na minha missão, assim como meu filho Jesus, assim tu és na terra, na cidade de São Vicente, na cidade de Praia Grande, na cidade de Guarujá, na cidade de Santos, na cidade de Itanhaém, na cidade de Peruíbe, na cidade de São Paulo, na cidade de Brasília, na cidade de Paranaguá. Por favor, o Senhor diz: eu quero a tua vida para mim, eu quero teus pés, eu quero tuas mãos, eu quero tua boca, eu quero teus olhos, eu quero principalmente o teu coração nessa noite.